Você já precisou alimentar um circuito que exige fonte simétrica, mas só tinha disponível uma fonte simples? Muito comum de acontecer, né? Nesse vídeo, então, a gente vai ver uma solução prática, um projeto bem simples, muito útil, que é um conversor de fonte simples para fonte simétrica, ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje a gente vai ver esse conversor aqui. É um projeto até de final de semana, com um projeto simples, mas muito útil, e muita gente vai conseguir aproveitar a sua fonte simples e transformar numa fonte simétrica. Bom, com esse tipo de circuito, por exemplo, você vai poder transformar uma fonte de 12 volts numa fonte de mais 6 volts e menos 6 volts, ou uma fonte de 24 volts em mais 12 volts e menos 12 volts, por aí e aí por diante. Claro, limitada à potência máxima da sua fonte original. O circuito que eu vou mostrar ele vai ter capacidade de corrente suficiente, mas você pode inclusive expandir conforme a necessidade. Tá? Essa técnica é bastante utilizada em projetos onde tem amplificador operacional, onde tem circuitos de áudio, amplificadores que precisam de alimentação simétrica e diversos outros sistemas eletrônicos aí que vão precisar desse tipo de fonte. O circuito é bem simples, compacto e com poucos componentes a gente monta ele aqui. Tá? Eu vou explicar o princípio de funcionamento, mostrar o esquema e demonstrar na prática ele funcionando, tá? Inclusive com carga eletrônica para a gente medir a capacidade de corrente. Então vamos lá. Basicamente o circuito ele é composto de um divisor resistivo aqui no início, um buffer de tensão e depois um buffer de corrente. Tá? São poucos componentes. Eu vou mostrar ele montado e vamos fazer os testes. Como é que funciona o princípio? Bom, basicamente, a gente tem um divisor resistivo aqui na entrada. Eu botei aqui um resistor de 10K e depois botei um trimpote multivoltas de 20K. Mas originalmente seria um outro resistor de 10K. Só que é muito difícil você ter dois resistores que têm o mesmíssimo valor. Né? Geralmente, mesmo sendo de precisão, eles vão ser diferentes em algum grau. Em algumas situações, você pode pegar vários resistores de 10K e medir com multímetro de precisão na escala de resistência e tentar achar um par perfeito. Mas a outra opção é botar um trimpote aqui multivoltas, tá? Aquele trimpote multivoltas para ter precisão. Então a gente tem esse divisor resistivo e no ponto médio desse divisor resistivo aqui nós vamos ter a referência. Esse ponto médio é a referência. Então se a gente tomar esse ponto médio como referência, nós vamos ter uma tensão maior do lado superior e menor, ou seja, daqui para cá, e menor do lado inferior. Basicamente, a gente tem uma saída simétrica aqui. Mas não é tão simples assim, porque eu poderia parar o meu projeto aqui, ó. Ou seja, daqui para cá eu tenho, por exemplo, eu entrei aqui com 12 volts. Daqui para cá eu tenho menos 6 volts e daqui para cá eu tenho mais 6 volts. E esse aqui é o terra virtual. O problema disso não é muito simples. Esse terra virtual, ele não fica muito estável dependendo da carga. A partir do momento que você adiciona uma carga aqui na saída, se ela drenar, o que é muito comum, uma corrente variável e às vezes maior por um lado do que para o outro, ele vai desequilibrar esse ponto de referência zero, ele deixa de ser 0 volts virtualmente, né? Ele deixa de ser e ele vai desequilibrar a fonte. Portanto, para resolver isso, a gente adiciona mais uma etapa aqui, que é um amplificador operacional que vai funcionar como buffer de tensão. É um amplificador de ganho unitário, aqui um seguidor de tensão, em que você tem a saída dele sempre estável e referenciada pela entrada inversora com a saída. Ou seja, a entrada inversora ela vai na saída. Ele iria aqui, ó, nesse ponto, tá? Essa entrada inversora, para manter essa tensão sempre igual à da entrada não inversora. Então, quando eu tenho aqui uma tensão aqui, por exemplo, 12 volts aqui, então aqui seria 6. Quando eu tenho 6 volts aqui, o amplificador operacional nessa configuração trabalha para manter 6 volts aqui. Ou seja, ele vai manter 6 volts também na saída. Ok? Só que, por questão de corrente, a gente adiciona esse par de transistores para ter capacidade de corrente, já que o amplificador operacional ficaria limitado a algumas dezenas de miliamperes. Bom, então, recapitulando, aqui seria instável eu usar essa referência e matar o circuito aqui. Eu já tenho uma fonte simétrica aqui, mas seria instável. A gente resolve isso colocando o amplificador operacional, que vai fazer todo o possível para manter a tensão na entrada negativa igual à da entrada positiva, ou seja, inversora e não inversora, né?
E dessa forma ele trabalha como um buffer de modo que não haja perturbação na corrente dos resistores. E assim a gente tem um aterramento virtual mais decente, mais correto aqui. Ok? Bom, mas como eu disse, ele fica limitado à corrente do amplificador operacional. Então para isso a gente faz esse buffer de corrente aqui com 2 transistores bipolares. Eu estou usando aqui o tipo 35 e o tipo 36, um par NP-NP-NP. Nessa configuração, eles vão trabalhar de modo que a corrente vai ser através dos transistores. E a tensão de referência continua sendo mantida aqui na base e na saída dos emissores. Tá? Com isso, a gente vai ter aqui na saída, depois obviamente capacitores para estabilizar melhor aqui a saída, capacitores de maior capacitância por conta do ripple e estabilização. E aqui também capacitores para as frequências mais altas de filtro. Tá? Então, 2 capacitores de 1000 microfarads aqui e 2 capacitores poliéster de 100 nanofarads aqui, tá? De modo a melhorar um pouco mais a qualidade da tensão na saída. Com isso, esse ponto central aqui, ó, que vem lá da entrada também, sai aqui nos emissores, vai ser o meu terra virtual, meu 0 volts. Aqui, na linha de cima, eu vou ter o mais X volts, dependendo da entrada, e aqui embaixo, o menos X volts. Então, são três pontos aqui na saída, tá? O terra, a tensão positiva e a tensão negativa. Mas antes, pessoal, lembrando que atualmente a JLC PCB fornece as placas aqui do canal com site em português e valores em reais. A JLC PCB é uma das maiores fabricantes de PCB do mundo, oferecendo a produção em escala profissional para protótipos e projetos finais. Além das placas padrão, também tem as PCBs flexíveis, alumínio para aplicação de potência, montagem SMD, serviço CNC e impressão 3D. Você pode solicitar, por exemplo, 5 placas dupla face até 10 por 10 centímetros por apenas R$10 mais o frete. Realmente um ótimo preço, ok? E o acesso é muito fácil, inclusive eles têm como você contactá-los por chat, por e-mail ou por telefone para tirar algum tipo de dúvida, ok? Vou deixar o link da JLC PCB na descrição, voltando para o nosso vídeo. Eu montei rapidamente o circuito numa placa universal, então a gente pode ver aqui que eu estou usando aqui o LM358, esse circuito integrado aqui, como amplificador operacional. O resistor de 10K está bem aqui, e ao lado dele nós temos o trimpote multivoltas, e aqui na saída os 2 capacitores de 1000 e os 2 capacitores de 100. Tá? Aqui no dissipador é obrigatório montar no dissipador em função da corrente que você vai trabalhar. Tá o tipo 35 e o tipo 36, fazendo buffer de corrente. Repara que é bem pequeno, isso aqui a gente consegue montar numa caixinha e botar um jack na entrada e na saída, de modo a ter uma unidade portátil em que eu tenho a entrada da minha fonte direta nela com 2 fios e a saída dela vai ser em 3 fios, ou seja, o terra virtual, positivo e negativo. Nós vamos fazer medidas agora e comprovar o funcionamento desse circuitinho aqui, ok? Vou botar uma carga em cada uma das saídas aqui e a gente vai ver se tem interferência na outra tensão ou se ele mantém as tensões, que é o que a gente deseja aqui. Bom, pessoal, vamos lá fazer uns testes. Eu coloquei esses 3 multímetros aqui. Esse multímetro do meio vai medir a tensão da linha positiva. Esse amarelo aqui vai medir a tensão negativa, ou seja, as 2 saídas simétricas. E esse aqui vai medir a corrente que eu estou colocando como carga. Tá? Inicialmente eu vou ligar com 20 volts na entrada e nós vamos ver o desempenho dele com um crescente de correntes, ok? Vamos botar 1 ampere, 2, 3 e ver o que acontece. Já adianto que em testes anteriores a gente observa que a trilha negativa sempre é mais crítica, por vários motivos. Pode ser por conta do amplificador operacional, ele não fornece a corrente de base suficiente para drivar os transistores de potência. Então o limite do circuito vai ser esse. E nós vamos ver a corrente máxima que a gente chega na linha positiva e na linha negativa. A menor delas vai ser a corrente máxima do circuito como um todo. Para fazer qualquer outro tipo de atualização, a gente tem que botar talvez alguns transistores drivers para melhorar a corrente que vai para os chips, para o tipo 35 e para o tipo 36. Nós vamos fazer sem esse driver, tá? Só o circuito mais simples possível, que é com 2 transistores de potência na saída só.
O amplificador operacional também pode ser usado modelos de maior potência, ou seja, que tenham capacidade de corrente maior. Isso certamente vai beneficiar o circuito como um todo. Mas estou usando o LM358, o LM2904, o TL082 e o TL072 funcionam melhor, tá? Vão ter um desempenho melhor do que o LM358. Mas você pode optar por qualquer um desses. Bom, vamos lá. Eu vou primeiro ligar a fonte. E a gente observa que tem 10 volts positivos aqui e 10 volts negativos aqui. Corrente zero, porque eu ainda não iniciei nada. Como ajustar a simetria? A gente deve ajustar a simetria aqui nesse trimpote multivoltas, ok? Para garantir que os dois lados tenham a mesma tensão. Então a gente ajusta aqui no trimpote com bastante delicadeza. Repare que qualquer toquinho que eu dou aqui, ó, ele vai alterar lá. Então eu vou chegar o mais perto possível de obter. Vamos ver, vamos girar aqui para um lado, ó. Aí eu caí aqui e aumentei aqui. Se eu girar para o outro lado, eu vou diminuindo aqui e aumentando lá, até que chegue num limite que os dois fiquem mais ou menos igual. Olha, aqui, ó, 10,02, 10,02. Aqui seria o ponto ideal aqui. Varia um pouquinho ali, a gente pode... Uma vez chegando na simetria ok, a gente trava aqui o trimpote para não usar mais, tá? Eu acho que é isso aí. 10,02 e 10,02 é o melhor. Ok. Muito bem. Está sem carga, né? Então, quando eu ligar a carga, com certeza essas tensões vão baixar um pouco. Vou botar uma carga mais alta, né? Então, vai cair um pouquinho, o que é normal. E o ideal é que elas fiquem muito próximas uma da outra. Que saia um pouco, até é difícil manter essa simetria perfeita, mas que caia pouco o suficiente para que os circuitos consigam trabalhar bem. E aqui a gente vai ver a corrente, tá? Eu vou colocar 1 ampere agora na carga positiva, tá? Eu vou trocar aqui, eu vou botar na carga positiva primeiro, a gente vê o alcance, qual vai ser o alcance da carga positiva. Bom, pessoal, então vamos lá. Está lá, tensão positiva, tensão negativa, corrente zero. Vamos começar com a trilha de 5 volts positivos. Eu vou botar 1 ampere para começar. Tá lá, 1 ampere, 9.8, 9.8, mantendo as tensões. Agora eu vou subir para 2 amperes, 9,6, 9,6. Ok, caindo igual nas duas, mas aproximadamente mantendo. Ok, 2 amperes. Vamos para 3 amperes, 9,45, 9,5. Uma pequena discrepância. Eu estou puxando só desse rail aqui positivo, mas está trabalhando com 3 amperes. 4 amperes, 9,3 aproximadamente, 9,3, 9,4, diferença mínima aceitável. 5 amperes, 9,2, 2, 9,3, segurando bem. Vamos para 6 amperes. 6 amperes ele já perdeu aqui a simetria. Então, ela trabalha bem até 5 amperes na linha positiva. Ok? Vou desligar aqui um instantinho. Na linha negativa, deixa eu ver se aqueceu. Aqueceu bem aqui o dissipador, mas está funcionando bem. Na linha negativa nós vamos testar agora trocando a carga para o outro lado e vendo o que acontece com as duas tensões. Normalmente já se espera um desempenho pior, tá? Mas vamos ver até onde ela vai. Esse menor valor do lado que ela for menor é a capacidade máxima do conjunto, isso que importa. A gente chegou aí até 5 amperes bem na linha positiva, sem derrubar a linha negativa. Então vamos lá, vou colocar, primeiro ajustar aqui, corrente para 1 ampere, vou ligar, ok, está sem carga, agora eu vou colocar a carga de 1 ampere, 1 ampere, mantendo 9,8, 9,8, 1 ampere negativo, tá? Aqui, 1 ampere negativo, estou colocando na outra linha. Agora vamos para 2 amperes, ok, mantendo 3 amperes. 3 amperes, ó, ele perdeu aqui, ó, desestabilizou já em 3 amperes usando o LM2904, ok, pessoal? Eu vou substituir o Ampiop, o amplificador operacional, pelo TL082, para a gente ver se há uma melhora na capacidade de corrente da linha negativa, porque a diferença está muito grande, né? Eu consegui 5 amperes na positiva
e por enquanto só 2. Eu não testei entre 2 e 3, mas por enquanto 2 ok. Tudo isso para verificar se eu consigo trabalhar sem botar um driver extra entre os transistores de potência e o amplificador operacional para aumentar essa corrente. Que o problema é esse, tá, pessoal? É a queda de corrente aqui, ó. O Amp-Op não consegue fornecer corrente suficiente aqui para as bases dos transistores quando eles estão aqui conduzindo saturados, inclusive aqui para gerar a tensão de saída com a corrente muito elevada. Então, vamos lá. Coloquei aqui um outro amplificador operacional como teste. Esse aqui ainda é um protótipo, né? Vamos ligar aqui a tensão. Primeiro baixar essa corrente aqui para ligar a tensão. Tá, ok. Sem carga. Vou ligar 1 ampere. Mantendo aqui mais ou menos as tensões. 9898 está com 1 ampere. 2 amperes. Ok, mantendo praticamente igual. 3 amperes. Segurou 3 amperes. Aqui com uma queda maior na tensão negativa, mas ainda está mantendo com alguma dificuldade. 4 amperes, aí já perdeu completamente. Ou seja, vai até 3 amperes usando o TL082. Ok, pessoal? Com isso, a gente comprova o seguinte. Esse conjunto aqui trabalha bem até 3 amperes, tanto na linha tanto na linha positiva quanto na linha negativa, a gente pode assumir isso. Querendo mais corrente, o que muitas vezes é necessário, principalmente se for uma fonte para alimentar um amplificador de potência, algo do gênero, você pode precisar de uma corrente maior, né? 5 amperes, por exemplo, por linha. Para isso, a saída aqui, além de tentar um amplificador operacional com maior capacidade de corrente de saída, uma saída possível seria colocar aqui entre a saída aqui no pino 1 do amplificador operacional e os transistores, as bases dos transistores, um driver de corrente, usando por exemplo de alto ganho, usando por exemplo um transistor Darlington de média potência, tá? Um chip 120 ou algo do gênero, ou até bipolares de baixa potência também já aumentaria a corrente suficientemente, porque a corrente de saída máxima aqui gira em torno de 20 a 30 mA na maior parte dos amplificadores operacionais, a não ser que seja um amplificador operacional de potência, que aí você pode ter aqui chegar a 100, 150 até 200 mA. Isso poderia até resolver a questão, mas talvez mais fácil do que achar um Amp-Op diferente e caro seria botar um transistor amplificador para cá, ok? Uma saída para aumentar a corrente, mas do jeito que está, o circuito está funcional, pode trabalhar até 3 amperes dos dois lados, drenando dos dois lados. Eu não tenho duas cargas aqui para a gente simular cargas simultâneas dos dois lados, mas tudo leva a crer que ele vai operar bem. Porque desde que a sua fonte, obviamente, forneça, né? A fonte precisa fornecer a potência suficiente para cobrir essa corrente, né? Eu vou drenar aí 3 amperes de um lado, 3 amperes do outro, eu vou drenar 6 amperes lá da fonte original. Então tem que ter uma fonte com folga para aguentar a corrente para essas duas novas fontes que você criou a partir de uma. Se vocês acharem interessante, a gente pode até pensar futuramente fazer um outro vídeo e continuar elaborando esse conversor aqui, acrescentando esse driver no meio. Acho que é uma boa sugestão. Comenta aqui embaixo o que vocês acham e que outras melhorias podem ser feitas. Uma outra opção aqui, e não seria uma opção, mas uma melhoria, para estabilizar melhor aqui o Amp-Op seria fazer uma realimentação negativa, aqui saindo aqui um resistor daqui do pino 1 para o pino 2, para a entrada inversora, tá? Isso aí, um resistor próximo a esse valor aqui, para fazer um feedback aqui e dar maior estabilidade ao conjunto, principalmente nas correntes mais altas, mas isso não garante uma maior corrente aqui na saída, quer dizer, é uma melhoria, mas o driver aqui seria importante. Outra melhoria, colocar diodos aqui na entrada para evitar a inversão de polaridade, já que vai ser um módulo numa caixa que você vai ligar na fonte. Para você evitar que se inverta, colocar um diodo de potência aqui, vai ter uma quedinha de tensão, mas pode ser um short de potência para ter uma queda menor e protege aqui contra a inversão de polaridade na entrada. Lembrando que
se eu quero uma tensão simétrica na saída, com as perdas que você tem aqui no circuito, inclusive com o uso do diodo, a tensão de entrada precisa ser um pouquinho mais alta do que o dobro do que você precisa em cada uma das linhas. Então, por exemplo, eu quero uma fonte de mais 5 menos 5. Então, teoricamente, eu boto 10 volts na entrada, porque aí o ponto de referência aqui, o meu terra virtual, vai medir daqui para cá 5 e daqui para cá menos 5. Total 10. Mas, considerando todas as perdas que você tem, talvez você precise de uma fonte de 10.6, 10.7 volts, um pouco menos de 11 volts para compensar na entrada e poder ter essa saída regulada lá do outro lado. A qualidade da fonte também importa, tá? Uma fonte bem filtrada, pode ser chaveada, pode ser linear, seja o que for, mas uma fonte boa, para que você tenha ótima saída aqui com a fonte boa também, com sinal sem ripple, sem nada. Porque se ele entrar aqui ruidoso, esse circuito não faz milagre, tá? Ele não vai melhorar a qualidade da tensão. Então é bom que a tensão entre com boa qualidade, bem filtrada e com boa capacidade de corrente, de modo que supra as necessidades que você precisa aqui na saída, tá? Bom, se vocês gostarem, comentem para a gente fazer uma evolução disso daqui, botar driver, fazer um layout de placa de circuito para montar isso direitinho e virar um projeto mais elaborado do que esse projetinho de final de semana, que é para esquentar os motores apenas, mas já se viu que funciona e que já pode ser utilizado. Se você precisar de uma simétrica de até 3 amperes, você pode usar esse par tipo 35, tipo 36. Há outros pares que você pode usar aqui também. E quanto maior a capacidade desses transistores, melhor a capacidade final de saída da corrente aqui que você vai precisar. Então tudo é proporcional. Eu preciso de 10 amperes. Poxa, então não dá para usar isso aqui. Talvez você tenha que usar 4 transistores desse ou mais em grandes dissipadores, porque conjuntos pequenos não vão ter um desempenho interessante em correntes altas. Você vai precisar realmente de um conjunto de potência aqui considerável. Talvez tenha que botar resistores aqui para equilibrar melhor aqui a saída dos emissores, algumas outras melhorias se a corrente for mais alta. Para corrente até de 3 a 5 amperes, dá para trabalhar com esses chips aqui nessa configuração e um bom dissipador, porque esquenta, tá? Inclusive, talvez precise até de um fan aqui, uma ventoinha para fazer uma refrigeração se montar isso dentro de uma caixa, tá? Com os jacks lá direitinho. Ok, pessoal? Esse é o projeto que eu queria mostrar para vocês. Achei bem bacana, dá para melhorar ele, mas já é possível usar se você trabalhar com correntes até 3 amperes. Ok? Se gostarem desse projetinho, clica no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.